Nós não temos de despir o ego totalmente, eu acho que o ego é importante e nós continuamos a ter que ter aqui alguma vaidade, sendo que o ego muitas vezes está associado aqui à vaidade, ou nós queremos também encontrar o sucesso. Passei por uma fase de uma transformação de uma empresa que tinha um modelo de gestão tradicional leia-se, managers, uma hierarquia, tudo, como nós conhecemos tradicionalmente. Esta transformação do modelo tradicional para um modelo em self-management que durou 8 meses, porque foi muito pouco antes do Covid e depois tivemos que abortar, porque não dava para fazer um modelo de gestão, uma alteração no modelo de gestão. Este processo ensinou-me o que nós às vezes dizemos: informação é poder e poder é aquilo que põe as pessoas numa posição mais de destaque, posição em que realmente se tornam insubstituíveis. É um bocadinho isso que nós procuramos todos, sendo que isso não acontece. Nós conseguimos sempre viver sem alguém, podemos não viver tão bem. Ana, tu trazes aqui um conceito novo que eu nunca tinha ouvido, esta questão do self-management, e vais procurar formas de implementar na realidade empresarial e tentar salvar algo que supostamente já não tinha salvação. E como é que, no navegar desta imprevisibilidade entre o que chamamos aqui quase a ordem das coisas e o caos, como é que tu vês isto a ser possível, esse despir do ego em algumas organizações? Que sem querer comecei eu própria a desvalorizar-me. Eu já não faço isso, não porque não continuo a acreditar que é importante nós darmos do nosso tempo, mas também costumo dizer, eu já fiz, é bom que outros façam, para que também aprendam que o nosso valor deixa de ter valor quando nós nos desvalorizamos e alguém tem a coragem, porque para mim já é preciso ter coragem, de nos ligarem e dizerem, nós queremos muito isto, é super importante, não tenho dinheiro. Então, se não tens dinheiro, não peças. E depois desta introdução fantástica, entramos agora no episódio da Fórmula do Sucesso e Bruno, apresenta-nos a nossa convidada de excelência de hoje. Hoje temos connosco a Ana Mendonça. A Ana é de formação base em recursos humanos e tem muitas outras formações na área da liderança. A Ana é mentora, empreendedora, palestrante e com mais de 25 anos de experiência na área é consultora de recursos humanos. Ana, obrigada por estares aqui connosco e diz-me como a descontração faz parte da fórmula do sucesso. Como a descontração faz parte, eu diria que é condição para que nós consigamos realmente fazer a diferença. Mas eu acho que a descontração só chega, se calhar, aqui com alguma experiência, diria. Não é fácil ser descontraído. Eu normalmente sou, mas acho que não é fácil ser descontraído e, acima de tudo, nós criamos aqui muitas barreiras de formalidade para nos irmos controlando. Mas acho que o sucesso só mesmo com descontração, com alguma alegria e sabendo que vai haver aqui muitos desafios no meio, não é? É interessante teres puxado esse ponto por uma coisa. Nós conhecemos há poucos minutos, diria eu, assim visualmente, e és uma pessoa que transborda pelo menos uma descontração, e tu pegaste num ponto que eu não pensei que fôssemos por aqui. Isto porquê? Pensei que fosse algo que dissesse assim, algo que é genuíno, ou que nasce connosco, ou que é natural, mas tu tocaste num ponto interessante que é, isto é algo que também ao fim e ao cabo nós vamos construindo ao longo da jornada. Podes ir um bocadinho mais além disso, só para perceber aqui onde é que querias realmente chegar. Olha, eu acho que é assim. Primeiro, não estava à espera da pergunta, não sei se é uma pergunta que fazem sempre, Não, mas não, de não. qualquer forma, eu acho que o segredo da descontração realmente é também nós já andarmos nisto há alguns anos e sabermos que podemos ir sem rede, não é? E essa descontração permite-nos, se por algum motivo fizermos aqui alguma coisa menos correta, corrigir e voltar atrás. E acho que no início das nossas carreiras e no início de tudo aquilo que é o nosso caminho, nós vivemos com menos descontração, com muito mais barreiras, com muito mais receio daquilo que os outros estão a pensar sobre nós, e deixamos de ser tão genuínos para ser aquilo que os outros querem de nós. E aquilo que eu diria, e se calhar a fórmula do sucesso, se é que eu tenho sucesso ou não, porque quando vocês me convidaram, fiquei na dúvida se seria ou não a pessoa indicada para estar aqui à conversa convosco, mas acho que, sem dúvida, que a fórmula do sucesso começa muito por nós nos começarmos a conhecer, ganharmos alguma descontração connosco, com os outros e, acima de tudo, com algumas decisões que vamos tomando, quer elas sejam sucesso ou
não lhe quero chamar de insucesso, até porque a palavra é assim, tem se calhar uma conotação menos positiva, mas de alguns fracassos que também nos servem de ensinamento para algo maior. Por isso eu diria que, para mim, estar hoje em dia muito mais descontraída, prende-se ao facto de estar muito mais sabedora daquilo que eu sou, daquilo que eu quero passar aos outros, e que sem dúvida que tem sido o grande caminho destes últimos 5 anos, desde que passei para este lado, desde que saí do mundo corporativo, aprender a ser muito mais descontraída, largar muito mais o ego, e os rótulos, não é? Que é aquela parte que nós nos agarramos bastante, e com alguma alegria dizer que o meu sonho é realmente ser uma abelha. O que na realidade nem toda a gente consegue dizê-lo desta forma, não é? Nós ainda estamos muito agarrados aos títulos, àquilo que nos define enquanto HR manager ou diretor, ou isto ou aquilo, porque achamos que ao dizê-lo estamos logo aqui a criar uma autoridade. E para mim, a autoridade é sem dúvida aquilo que nós podemos aportar ao outro nos pequenos momentos e sendo genuíno e se calhar honesto. Reparem que a autoridade hoje em dia fala-se muito aqui nas redes sociais e na criação de conteúdos de gerar uma autoridade. E cada vez mais essa autoridade vem precisamente da conexão. Ou seja, nós vemos-te como uma autoridade ou alguém vê alguém como uma autoridade quando gera conexão com essa pessoa. Se Uhum. a parte da descontração te permite gerar mais conexões, automaticamente ela vai te gerar mais autoridade. Mas Ana, explica-nos a metáfora da abelha, que começámos este episódio antes de estarmos a gravar esta questão da abelha e gostávamos de perceber. Isto porque eu tinha muitas abelhas na parede, não é? Estava a fugir Exatamente. e por isso é que estou aqui numa posição que não vamos dizer qual é, só nós é que sabemos, mas olha, a abelha foi. Eu costumo dizer que gostava de contar uma história espetacular, não tenho uma história espetacular, ela não surgiu assim há tanto tempo, mas surgiu do facto do meu avô ter uma grande paixão por abelhas e ser alérgico. O meu avô é alguém que já não está cá embaixo, entre nós, Uhum. mas é alguém que realmente me marcou bastante enquanto pessoa, enquanto pessoa orientadora, e ele gostava muito das abelhas e tinha esta particularidade. Depois, de há uns anos para cá, desde que ele morreu e que eu tive aqui no processo de luto, que ainda não consegui ultrapassar, começaram a Uhum. surgir muitas abelhas na minha vida. E então nós começamos a pensar que são sinais de, se calhar, do outro lado da pessoa que quer falar connosco ou não. Eu acho que isto é nós tentarmos encontrar aqui alguma justificação ou aqui algum contacto, mas sem dúvida que quando comecei a pensar na abelha, e depois vi um post, algures no tempo, que falava que na NASA, quando nós entrávamos, tinha um placar que dizia que se as abelhas soubessem que o tamanho das asas das abelhas versus o tamanho do corpo, que é mais gordinho, não conseguiriam voar, porque não era possível fazê-lo, elas não voavam. Mas como não sabem, voam. Eu achei isto absolutamente incrível, porque na realidade são aquelas limitações que, se nós não soubermos, vamos. Depois, soube a parte científica, e está tudo explicado, e o facto de elas voarem tem a ver com o facto da rapidez com que elas realmente vão abanando as suas asas, mas foi inspiracional. E a partir daí comecei a andar atrás de tudo aquilo que era as abelhas e a polinização, e percebi que para mim era difícil explicar o que é que uma pessoa de recursos humanos ou uma pessoa de pessoas faz nas organizações, ainda mais quando eu lhe trouxe aqui algumas vertentes como self-management, como felicidade, como a parte de uma gestão humanizada, que ainda não estamos lá, ou seja, fala-se muito. Acho que e eu própria também já ando aqui um bocadinho chateada com a felicidade, na perspectiva daquilo que se vai ouvindo falar da felicidade, Yeah. mas acima de tudo comecei a conseguir explicar muito rapidamente o que é que eu pretendo fazer nas organizações. E é tão simples como aquilo que as abelhas fazem, que é elas, o processo, aquilo que é a missão da vida delas é levar o pólen para a colmeia para gerar mel para a abelha rainha. Isso é, sim, o grande objetivo da vida das abelhas, que tem uma vida muito curta, e no caminho tem aqui um efeito colateral, que é, ao colocarem o pólen, lá está no corpo, cheio de pelinhos,
vão largando o pólen e é aquilo que acontece, que é a polinização, e vão deixando pólen por aí. Esse pólen às vezes surge flor ou não. E aquilo que eu costumo dizer às organizações é que quando nós vamos, enquanto consultores, aquilo que nós pretendemos é levar o nosso pólen, ou seja, tudo aquilo que, ao estudarmos, ao termos passado por tantas empresas, tive a sorte de ter passado por muitas multinacionais, muitas delas de referência, onde nós aprendemos o bom, o menos bom, evoluções diferentes também, e a curiosidade de ter trabalhado em várias áreas como self-management, que é uma forma de gerir diferente, a felicidade, as pessoas, a mentoria, tudo isto, o coaching, tudo isto são coisas que eu vou trazendo, e mesmo a parte também mais pessoal, em que eu estou muito ligada a projetos de solidariedade, como pessoas com trissomia 21, com autismo, e eu costumo dizer que, para além da paixão, também tenho aqui uma grande curiosidade enquanto pessoa de pessoas. Quanto mais eu conheço as pessoas naquilo que é a sua grande possibilidade, e o autismo é um espectro, quando vou às organizações posso mesmo deixar pólen, mas nunca com o objetivo que nasce a flor. O que é que isto quer dizer? Que aprendi que o facto de nós chegarmos lá e dizermos deve ser assim, assado ou cozido, eu acho que eles é que têm que saber como é que deve ser. Nós deixamos, quando surgirem as condições climatéricas capazes de fazer gerar flor, ela nascerá se tiver lá o pólen, porque se não tiver, não acontece absolutamente nada. Mas também, se não vierem as condições climatéricas e não nascer flor, não tem problema nenhum. O importante é que lá esteja o pólen. E eu acho que foi isso que me fez perceber realmente o que é que eu quero ser. É deixar pólen sem a vontade que nasce a flor. Eu acho que é isso que os consultores muitas vezes erram, ou pelo menos é aquilo que eu acho, que é nós queremos sempre que a nossa passagem seja revolucionária ou que aconteça algo. E eu acho que não necessariamente. Nós temos que deixar lá a informação e depois, se realmente for para alterar alguma coisa, tem que acontecer por eles e não por nós, pelo nosso ego. E então é Para, isto que a abelha me ensinou. para como é que tu conseguiste criar uma coisa tão poderosa, e eu quero convidar as pessoas que nos estão a ouvir a fazer este exercício depois deste episódio, que é criar uma história, um storytelling tão poderoso, com uma metáfora de algo que já existe na natureza, transportar para a tua vida e trazer-te um propósito. Isto é um exercício super interessante de Uhum. tu acabaste de escrever a tua missão ou o teu propósito da A a Z com uma história de uma abelha, tão simples como um processo natural que já acontece recorrentemente antes de nós termos nascido e vai continuar, se tudo correr bem, quando nós morrermos, vai continuar a Esperemos que sim. acontecer. E é o exercício que eu vos quero convidar, quem nos ouve neste momento, que é, primeiro, coloquem like neste episódio e depois façam este exercício de perceber qual é o storytelling que se adapta à vossa missão, ao vosso propósito e vos pode trazer aqui alguma clareza. Ana, isto vai parecer a pergunta que vai encaixar aqui que nem uma luva, mas então e se a tua vida fosse um filme da Netflix, qual é que seria o título? Ai, qual é que seria o Há um título? filme chamado A Abelha, só para, só para... Não, eu não ia escolher esse porque se calhar era assim muito Era óbvio. óbvio. Olha, eu não sei qual é que seria a história do. Eu costumo dizer, já fui a alguns podcasts e uma das perguntas que me fizeram foi qual foi assim o filme ou o livro que te marcou mais. E eu, se calhar, não achando que essa seria a história da minha vida, jamais em tempo algum, mas se calhar vou nomear O Ensaio da Cegueira do José Saramago, uma razão muito simples. Até pode ser a história da minha vida, que é quando nós somos privados, e eu acho que o Covid trouxe-nos isso, mas quando nós somos privados da nossa liberdade e somos presos, e que foi o caso da história deste livro ou do filme, consoante a pessoa veja o livro ou leia o livro. Ou veja o filme, um conjunto de pessoas foram privadas da sua liberdade e foram colocadas num hospício, dizendo-lhe que cá fora existia uma grande pandemia. Na altura, as pessoas poderiam ficar cegas se saíssem de lá, então tinham que ficar lá presas. E uma das coisas que esse filme me ensinou, já quando o vi, e desde então eu tenho sempre muito presente quando estou a fazer qualquer processo de gestão de pessoas,
que tem a ver com o nosso instinto animal. Nós somos seres humanos, mas não nos podemos esquecer que vimos mesmo ainda do reino animal. Temos aqui muito de animal. E aquilo que nos ensina o filme ou o livro, eu estou aqui sempre entre, porque eu vi o filme, não li o livro, mas acho que o livro vale mais a pena porque tem muito mais detalhes, mas é perceber que em momento de confronto, de privação, de uma situação em que o ser humano, um tem mais poder que o outro, aquilo que sai de nós é o nosso instinto animal. E o nosso instinto animal, normalmente, quando sai, não é o bom, é o menos bom. E então eu diria que não é o filme que me define, mas é o filme que me ensinou a querer ser aquilo que eu não quero que o meu instinto retire, quando realmente eu tiver uma situação mais de perigo. Porque sem dúvida que aquilo que nós vamos vendo na gestão tradicional e tudo aquilo que nós vamos ouvindo tem muito deste aspecto animal, não é? É nós podermos sobrepor-nos, é termos mais informação que os outros e por isso temos poder, e se temos poder temos que o manter para conseguir continuar a tê-lo, e no meio disto tudo vamos cometendo algumas atrocidades, quer em termos de gestão, quer em termos de mesmo aqui de uma componente humana, e por isso eu vou escolher este. E se entretanto até ao final deste episódio me lembrar Se de algum lembrares de filme que eu algum, podes adoro, partilhar. mas se calhar vou dizer outra coisa, que é Lagoa Azul, que é assim um filme que eu vi muito pequenina e que adorei, por isso não me importava nada estar numa ilha paradisíaca, tinha era que ter água quente, porque senão eu não vou à água, eu costumo estar 2 semanas no Algarve e não vou à água, tenho muito Ok. frio, Mas o Algarve tem mas se água tiver mesmo quente, que Ana. escolher, não consigo, não consigo. Eu sou daquelas Tens de comprar um pessoas fato de mergulho, de água pode dar quente jeito. Maldivas. Ia, bem. Por isso vou escolher a Lagoa Azul, que acho muito giro. São duas pessoas numa ilha, a descobrirem tudo, sem grande parte supérflua e a aprenderem com aquilo que a natureza nos Naturalidade. vai dando. Apesar de que eu não sou assim uma pessoa muito ligada à natureza, não se enganem, está bem? Eu sou assim muito consumista, tenho aqui uma parte humana que não é a natureza, ir assim, não, de todo. Ana, eu Não quero vou-te só enganar voltar ninguém. aqui um pouco atrás, porque eu acho que tu começaste a falar neste episódio, quando fizeste esta transição, quando saíste aqui desta parte mais corporate e despiste do ego, tu usaste mesmo a palavra ego. Eu Hum? queria voltar aqui para te fazer uma questão comparativa também àquilo que tu acabaste de dizer há pouco. Ou seja, tu falaste esta transição e tu estás muito ligado aqui a equipas. Falaste uma coisa que para mim é muito interessante, que é eu não vou com o intuito de que cresça uma flor, se ela crescer, há de crescer por ela e há de crescer porque as estruturas assim façam com que ela cresça. A minha Uhum. questão para ti é, visto que agora estás em mais estruturas, porque tu largaste o corporate, mas não deixas de estar no corporate, ou seja, estás com outra postura, ou seja, estás quase como uma conselheira, como a fazer um serviço de consultadoria. E a minha questão é, visto que estas empresas navegam tanto a imprevisibilidade, ou seja, esta Uhum. parte quando vem aqui a questão mais do instinto animal, é quando está tudo a correr bem, as coisas são fáceis de gerir, quando as coisas começam a correr mal, há aqui uma maior dificuldade, há aqui uma maior, se calhar, totalitarismo, algo que vem ao de cima que não é assim tão fácil. E como é que no navegar desta imprevisibilidade entre o que chamamos aqui quase a ordem das coisas e o caos que esta imprevisibilidade traz, como é que tu vês isto a ser possível fazer esse despir do ego em algumas organizações? Eu alonguei-me na minha questão, mas basicamente, e resumindo, é como é que tu vês as pessoas a fazerem o percurso que tu fizeste, ou seja, de despir o ego, de estar aqui mais à vontade, de isso também te traz a tal descontração que tu precisas para conseguir, porquê? Porque tens outras ferramentas, tens outra calma, e como é que achas que isso pode ser feito em larga escala, apesar de ser difícil e cada organização ter o seu ADN característico? Então, olha, eu diria que nós não temos de despir o ego totalmente. Eu acho que o ego é importante e nós continuamos a ter que ter aqui alguma vaidade, sendo que o ego muitas vezes está associado aqui à vaidade, ou nós queremos também encontrar o sucesso e pronto, e aqui o vosso podcast é a fórmula do sucesso e por isso o ego também é importante. Não temos que ficar completamente desprovidos dele. Claro. E acho que nas organizações, aquilo que eu passei por uma fase de uma transformação de uma empresa que tinha um modelo de gestão tradicional, leia-se, managers, uma hierarquia, tudo, como nós conhecemos tradicionalmente, e quando eu digo tradicionalmente, eu tenho 48 anos, se calhar
jovens já não veem o tradicional da gestão tão tradicional como nós víamos. Mas esta transformação do modelo tradicional para um modelo em self-management que durou 8 meses, porque foi muito pouco antes do Covid e depois tivemos que abortar, porque não dava para fazer um modelo de gestão, uma alteração no modelo de gestão e uma adaptação a este Covid e tudo aquilo, e porque estamos a falar também de uma empresa que tinha chão de fábrica, mas este processo ensinou-me isto que eu disse há pouco, que nós às vezes dizemos, porque até fica bem dizer que informação é poder e poder é aquilo que põe as pessoas numa posição mais de destaque, uma posição em que realmente se tornam insubstituíveis, não é? Porque eu acho que é um bocadinho isso que nós procuramos todos, é sermos aquelas pessoas que já ninguém consegue viver sem nós, sendo que isso não acontece. Nós conseguimos sempre viver sem alguém, podemos não viver tão bem, porque ainda estamos habituados àquilo que aquela pessoa nos dava, mas temos que sempre ter a ideia de que quem vem de novo trará sempre coisas diferentes, boas, menos boas, e por isso, às vezes, é o desconstruir este receio que nós temos de perder alguém, que nas nossas organizações às vezes lhes damos este poder enorme de achar que eles são insubstituíveis e nós próprios lhes damos este poder. E por outro lado, também dizer às pessoas que é bom às vezes perder este poder para sermos um bocadinho mais genuínos e não vou utilizar a palavra submisso, porque submissão às vezes é aqui uma posição não tão confortável, mas às vezes é bom nós podermos mudar de papel e conseguirmos ver o revés. Isto porquê? Porque o poder normalmente traz uma coisa que, quando as pessoas não se apercebem, não conseguem ter o real dos outros, que é o poder traz-nos pouco espelho, não é? Traz-nos pouco contraditório. Eu costumo dizer a muitas pessoas com quem vou falando, que é super importante nós encontrarmos sempre o contraditório, alguém que tenha a capacidade de nos dizer aquilo que está a ver, sem medo que a pessoa deixe de nos falar ou ficar magoado connosco. E eu acho que esse contraditório é o melhor e maior feedback que nós podemos receber, que é de nós para nós. E o grande problema das estruturas atualmente é que as pessoas, quando chegam a um ego ou um poder muito alto, esta vaidade cega de tal forma que já não tem contraditório, porque as pessoas não têm coragem de ser contraditório e por isso vivem na sua bolha. E é uma bolha que pode realmente não estar a ser exatamente aquela que eles acham que gostariam que fosse. Que é quando nós achamos que eu sou um líder excepcional e na realidade nós sabemos que aquele líder é um líder tóxico, é um líder que ninguém Yeah. gosta, e aquela pessoa continua a viver numa ilusão. E quando nós vivemos em ilusão, nós não melhoramos ou não tentamos melhorar, continuamos sempre a fazer aquilo que achamos que estamos a fazer bem. E por isso, eu agora perdi-me um bocadinho e a tua pergunta era. Deixa-me lá aqui lembrar novamente, volta-me a repetir, que Não, era. era basicamente isso, e acabaste por tocar bem no ponto, mas era mais no sentido de, e tu tocaste bem, não despir totalmente o ego, claro que isso tem que existir, era mais numa percepção de, visto que há uma vasta gama alargada de empresas diferentes, diferentes culturas, umas de serviços, outras de indústria, todas essas partes, e todas funcionam de forma diferente, como é que tu vias que isso fazia parte de conseguir aqui de alguma forma, as pessoas ficarem todas mais descontraídas, de alguma forma isso acontecer. E tocaste noutro ponto que eu agora faço com outra questão, essa para mim acho que ficou respondida. Tu tocaste num ponto que é muito importante termos este espelho. Mas eu não sei se muitas das vezes este espelho não é mais toldado ou moldado pela opinião que vem do outro lado. Porquê? Por exemplo, eu que o Ruben, nós temos uma confiança suficiente para o Ruben trazer uma opinião e dizer, irmão, esquece isso, ou eu acho assim, ou tu achas aquilo, porque ele vai confiar, eu vou confiar na opinião dele, porque somos sinceros transversalmente e quase que não temos a ganhar nesta troca. Agora, se tu me dissesse assim, se nós tivéssemos alguma coisa a ganhar nesta troca, não sendo amigos, que era o caso que acho que aí traz a transparência, se tu não achas que isso também acontece muito, não só pela invisibilidade da pessoa que está dentro da bolha, mas também pelas pessoas que estão à volta que podem criar essa bolha do género. Ok, se eu disser isto, o meu lugar, que ainda não é como o teu, mas também vai ficar mais ou menos garantido. Eu sei que isto é uma pergunta Uhum. difícil, não é difícil, mas é chata pela temática em si, porque senão estamos a dizer que então, mas ok, então vais descredibilizar desde o topo até cá abaixo. Mas isso também pode ser imposto de alguma forma por não. Porquê?
Porque, e agora concluo com um pensamento teu, porque nós não estamos à espera que a flor nasça, nós estamos a fazer com que, estamos a forçar com que ela vá nascer num lado Uhum, qualquer. E isso pode ser, uhum. olha, eu acabei de responder a mim próprio, mas continua também a dar a Assim é resposta mais porque. fácil. Isso Não, é o. mas é verdade, eu acho que é assim, nós não estamos habituados e fala-se muito na questão do feedback, mas nós não sabemos dar feedback. E é verdade que o feedback tem que ser sempre construtivo, e o construtivo é tu tens sempre que construir. Sempre que tu estás a dizer alguma coisa a alguém, mesmo que lhe estejas a dar o contraditório, não quer dizer que a tua visão seja a real. Ou que o outro tem que assumir a tua como sendo a verdade universal. Nós só estamos a dar um espelho, e um espelho é eu estou a ver isto, é isto que queres que eu veja, e a pessoa depois reflete, e é isto que eu Claro. muitas vezes ensino quando estou a falar em feedback construtivo, é o feedback é uma prenda. Que nós damos a alguém, como no Natal, como se fossem umas meias, e nós recebemos, agradecemos e vamos embora. Não temos que responder. E nós Yeah. habituamos a uma coisa que é a responder, que é a É disto. justificar o que a Yeah, yeah, pessoa nos yeah. está a dizer. E quando estamos neste processo de justificação, nós estamos a tentar explicar porque é que fizemos aquilo, mas na realidade nós estamos a perceber que aquilo que a pessoa nos está a dizer é: tu se calhar fizeste isso com essa intenção, mas aquilo que eu recebi foi com esta. E o importante é aquilo que eu vejo de reflexo. E nós Yeah. não aprendemos a fazer isto. Nós aprendemos É a disto. feedback é alguém está a dizer alguma coisa que se calhar eu não pedi e por isso também não me interessa explorar. Achamos sempre que não é bem assim, vou-te explicar porque é que não é bem assim. E não é nada disso. Feedback é recebemos, vamos embora, vamos para casa, refletimos. É bom? Fica para mim. Não é bom? E Lixo. tal Não como é as meias usas se quiseres, que aí tu podes receber as meias exatamente. e não usar. E acho Exatamente. que E é. é isto que Yeah, nós não yeah, yeah. aprendemos a fazer, que é levar, Verdade. refletir, porque é mesmo uma prenda, é uma prenda que nós usamos ou não usamos em consonância com aquilo que nós achamos que faça sentido. Depois, o construtivo, lá está, também não é qualquer pessoa que nos pode dar feedback construtivo, porque nem toda a gente sabe construir sobre aquilo que nos está a dizer. E por isso, sendo destrutivo, pode dar cabo daquilo que nós estamos a fazer com boa intenção. Um, por outro lado, se a pessoa realmente olhar para nós sem grande segunda intenção, nós muitas vezes achamos sempre que há sempre uma segunda intenção por trás daquilo que nós estamos a fazer, porque a generosidade não é algo que é muito aceito em termos de gestão. Há vários termos que, se nós agora aqui falássemos sobre eles, nós diríamos que a gestão não os assumiu como sendo uma coisa muito comum, mas que devia ser comum. E um deles é a generosidade. Há pessoas que verdadeiramente são só generosas e não estão à procura ou de serem aumentadas, ou de serem agraciadas, ou de terem uma palmadinha nas costas, são genuinamente preocupadas com o impacto que aquilo está a ter. E outra coisa que eu acho que também falha muito, e falha muito no tecido educacional de todos nós, é nós não crescemos a perceber as empresas como uma empresa como um todo. Nós vamos vendo a empresa na pequena bolinha onde nós estamos inseridos e não sabemos o Ok. todo da organização. E por Uhum. isso, o nosso feedback pode ser importante, mas não tendo toda a informação, ele pode não ser realmente importante para a pessoa que o está a É disto. escutar, porque na realidade a pessoa não sabe toda a informação. Quando nós estamos no modelo de self-management e onde impera uma coisa que é a cocriação e a cooperação, quando existem estes dois termos, há uma coisa que é informação é de todos. Não há ninguém que guarda a informação. E então, quando a informação é de todos, todos têm acesso à mesma informação e todos sabem porque é que a decisão está a ser tomada. Yeah. Depois, claro que há uns que têm um bocadinho mais de conhecimento de gestão e se calhar podem trazer aqui algumas nuances muito mais técnicas e que podem aportar valor, mas na realidade, quando nós sabemos a informação toda, nós podemos tomar a decisão. E eu vi isto acontecer em chão de fábrica, em que eu tinha mecânicos, em que eu tinha pessoas operacionais, em que nós muitas vezes achamos que eles não conseguem tomar decisões. Eles conseguem, até às vezes mais facilmente que nós, porque eles estão lá no dia a Yeah. dia a fazer. E aquilo que eu aprendi naquela experiência de 8 meses é que
a gestão muitas vezes toma decisões estratégicas. Eu tenho que fechar este negócio. Eu não tenho equipa, é verdade, mas depois alguma coisa se resolve. Eles vão de fazer. Eles vão fazer. Não sei como, mas alguma coisa vai acontecer. E é aqui que acontece aquela parte da gestão tóxica, da gestão danosa, em que nós aceitamos um projeto, mas sabemos que vai ser à custa daqueles que não estão a tomar decisão. Yeah. E é isso que corre muito mal. Quando nós, ao contrário, chamamos as pessoas de chão de fábrica e dizemos: ouçam, nós estamos com um problema, nós precisamos mesmo desta encomenda. Se ela não entrar, nós podemos não ter salários para pagar daqui a X tempo. Se ela entrar, isto pode implicar um conjunto de tomada de decisão, nomeadamente vocês terem que trabalhar mais horas, ter que acontecer isto, ter que acontecer aquilo. O que é que nós vamos decidir? E as pessoas são convidadas a colocar todas as perguntas. E todas as perguntas e isto era por unanimidade, por isso imaginem o pesadelo que é vocês tomarem decisões numa organização em que é por unanimidade, toda a gente tinha que dizer que sim. Mas quando toda a gente tem que dizer que sim, isto implica que toda a gente vai fazer perguntas. E Faz uma partilha do fardo? pergunta, exatamente. E no final, quando todos dizem que sim, aquilo passa a ser uma missão de todos. Yeah. Mas depois, no final, o contributo final também é para todos, não é só para alguns. E por isso, eu acho que isto é quase um modelo extraordinário. Se algum dia nós conseguirmos chegar lá, eu acho que isto faz todo o sentido. E mais uma vez voltamos às abelhas. As abelhas têm só uma pequena missão, é que a rainha não morra. E Yeah. continue a ter mais abelhas, não é? Que são estas abelhas trabalhadoras. E isto é o objetivo delas, não é? E é isto que as empresas deviam ter, é as organizações continuarem a subsistir, nós continuarmos a ter o nosso salário, podemos ter uma vida um bocadinho melhor versus aquilo que às vezes a sociedade nos vai estabelecendo, mas que se todos estivermos bem, a economia também está melhor e por isso há mais consumo e tudo isto melhoraria em grande escala. Nós continuamos a ver muito o nosso umbigo pequenino, não é? E acho que é aí assim o grande problema. Para que quando falamos de integrar outras pessoas num processo de tomada de decisão, o que nós estamos a fazer é acabar por lhes dar também a sensação de pertença e de que têm valor naquela roda. Eu acho que não há nada melhor para uma pessoa do que se sentir que tem valor num sítio ou numa tribo. Aquela sensação animal que falámos no início, que é eu Claro, estou na tribo, mas eu também ajudo a caçar. Ou seja, eu não estou claro. só a comer na tribo, eu também estou a ajudar a caçar. E eu queria perceber, mas este modelo que nos estás a falar, Ana, tu tiveste a testá-lo durante 8 meses, foi isso? Isto foi Sim, um não é, projeto não que é tu. testar, ele já Ok, existe há algum tempo. Eu vou só aqui tentar abrir a força. luz, desculpem lá, que já nem sei onde é que está o raio do interruptor. Espera lá, deixa lá ver se eu consigo aqui encontrar o interruptor. Senão daqui a nada estão a falar aqui com uma voz apenas. Espera, deixa lá ver se isto senhora. Não, não melhorou. Deve estar fundida. Pronto, quando deixarem de me ver, avisem-me. Tá, sem Não, problema. isto não foi um teste, isto é uma estrutura que existe. Isto foi importado de Bilbao, que é uma zona muito industrial e onde acontece muito este modelo de self-management. Era uma Ok. empresa na altura que é a K2K que fez um conjunto de transformações, um CEO que depois de ter gerido a sua organização decidiu pegar em organizações que estavam, muitas delas em insolvência, e isto muitas vezes acontece porque as empresas estão numa situação de insolvência e por isso é quase como a última possibilidade de acontecer qualquer coisa. E em Portugal aconteceu, apesar de que existe uma empresa portuguesa que nasceu numa cultura de self-management de raiz, que é a Mindera, que é do Porto, mas tirando isso, nós vamos importando algumas coisas que vamos aprendendo com o self-management. Ok. Isto não é teste nenhum, isto foi mesmo Ok. uma coisa feita com objetivo. O dono saiu da empresa, entramos nós, não há líderes, os líderes, mas também ninguém é despedido. O que é que isto quer dizer? Que os líderes, managers, team leaders, eles passam a ser pessoas com um conhecimento da estrutura e com um conhecimento técnico tão forte que normalmente passam a pessoas muito na área comercial. São pessoas que passam a vender muito mais a organização e depois tu tens células que vão tomando estas decisões que levam às suas equipas e às suas estruturas e faz este processo de tomada de decisão.
não foi um teste, era mesmo Ok. Então, uma mudança que tinha sido, enfim, aceito pelo dono, que nos deu a gestão da organização. Ela só não aconteceu por causa desta questão do Covid. E depois, entretanto, eu continuo a falar com algumas pessoas de lá, e eles abortaram, apesar de que depois de tu veres um modelo em cocriação e cooperação e de começares a ter, eu, por exemplo, eu entrei para o processo para quê? Para criar um modelo de avaliação de desempenho, mas que não tinha líderes nem managers a avaliar. E isto não há literacia sobre isto. Eu trabalho em recursos humanos há 25 anos e normalmente o modelo de avaliação de desempenho pode começar de um lado ou do outro, mas tem sempre um manager no meio. Quando tu tiras o manager, de repente tu pensas, mas então, mas Não como é há. que eu vou quem fazer é o que processo? valida? Yeah. Exatamente, e então é como eu criei tudo à volta da visão, da missão e dos valores. Todos tinham um descritivo de funções exatamente igual naquilo que era o contributo de cada um para a missão, valores e daquilo que era a nossa organização. Depois cada um tinha, claro, a sua área específica e cada colega avaliava só o outro. Então, o que é que nós fazíamos? Feedback construtivo. Então, a formação de feedback construtivo era realmente uma coisa que nós formávamos, explicávamos e dizíamos: isto tem que ser mesmo construtivo, nós temos que construir sobre isto. E pronto, e foram 8 meses que a mim também foi transformacional. Depois a seguir veio a felicidade, eu depois fui tirar um curso da felicidade, tentar perceber um curso, quando eu digo um curso são 4 dias, por isso são algumas ideias e aquilo que começa a divulgar-se relativamente a esta área. E aquilo que eu percebi também é que eu trabalho a felicidade desde sempre, ou seja, eu há 25 anos atrás, quando comecei a trabalhar na área de pessoas, sempre tive as pessoas na equação como é com elas que nós conseguimos fazer alguma coisa diferente. E por isso, nunca foi na perspectiva de ter só sorriso e alegria, não de todo. Também já há aquele chavão que às vezes nós dizemos, a felicidade não são mesas de ping-pong ou piscinas de bolas. Isto que Pizzas. aconteceu, exato, isto que aconteceu foi, nós importámos da Google, a Google tem uma forma particular de fazer as coisas muito, muito gira lá nos Estados Unidos, que é eles criaram um ecossistema dentro da Google. Yeah. A pessoa sair da Google vive lá, come lá, dorme lá, porque eles também têm forma de dormir, e as mesas de pingas, as piscinas de bolas, foram formas que a Google criou para quê? Para as pessoas ficarem lá, gostarem de estar lá, e nós importámos isto mas sem aquele espírito de missão do que a Google realmente está a querer fazer. A Google também está a tentar não só ter ali as pessoas sempre presas, mas por outro lado também estimular a criatividade delas. Nós não podemos pegar nisso e meter numa consultora em que se calhar a criatividade não é aquilo que nós queremos puxar das pessoas. Claro. E eu acho que nós importámos algumas coisas erradamente. Não é de todo uma mesa de ping-pong que vai tornar ninguém feliz, e aquilo que eu aprendi no meio de tudo isto, e criei uma frase minha também para eu perceber, é que a felicidade não é querer ter toda a gente contente e com sorriso, é quererem estar. E não é bem estar. Eu costumo dizer, para mim, felicidade é o querer estar aqui com o bom e o menos bom, porque não há nenhuma organização, nenhuma família, nada na vida que não tenha estas duas versões. E por isso nós temos que aprender a viver com as duas. No bom, temos as alegrias, no menos bom, descobrimos aquilo que não queremos voltar a ter para não voltar a ir lá, mas também temos que saber que aquilo acontece para quê? Para valorizar quando estamos do outro lado. E é isso que eu Claro. tenho feito também, mais uma vez, sempre que estou em processos de consultoria e falo na questão da felicidade, é mais do que querer as pessoas alegres, que nós queremos, como é natural, mas existe uma vida cá fora que às vezes não permite que a pessoa esteja bem ou que esteja feliz porque tem as suas coisas, porque estão em processos, sei lá, um filho está doente, um pai que está com uma doença, sei lá, há tanta coisa que acontece na nossa vida que nos pode retirar a felicidade que a organização pretende que nós tenhamos, não é? Verdade. No entanto, quando estamos na organização, o importante é perceber que ninguém está lá para nos tratar menos bem, educação acima de tudo, respeito, não é? Mesmo que às vezes o respeito implique sermos exigentes, não é? Não é só dizer que sim a tudo, é explicar, é ensinar que nem sempre nós estamos a fazer as coisas bem
e também é bom descobrir isso, não é? E então a felicidade é muito trabalhar esta equação, explicar os benefícios sem que as pessoas os descubram só porque se vão embora e de repente descobrem. Então, mas espera lá davam-me cafés e aqui não dão, afinal eu tinha esse benefício. E eu costumo dizer, pá, digam às pessoas que lhes dão café, não há nenhum sítio onde o café cai do há um investimento, por isso, se há um investimento, mesmo que ele seja muito pequenino, nós temos de dizer às pessoas que nós oferecemos-te o café e tu tens que me agradecer. Não tens que estar todos os dias a dizer ao diretor ou a quem quer que pague, muito obrigada pelo café, mas um dia ou outro convém que a pessoa perceba que aquilo é um benefício, que aquilo é algo que alguém está a pagar em detrimento de pagar outras coisas. E isso também é outra coisa que a gestão não está habituada a fazer. Acha que se disser eu não vou dizer, parece mal. Não, não, parece mal é nós não dizermos, as pessoas aceitarem, não serem agradecidos, isso é que parece mal. E Verdade. então é um bocadinho às vezes nós desconstruirmos algumas coisas que se vão criando na cabeça das organizações e que nós temos que ir lá dizer isto e de repente as pessoas pensam, sim, realmente tens razão. Mas se não pensarmos, andamos sempre, não vou dizer isto, não vou dizer quanto é que eu pago de segurança social porque não vale a pena. Vale a pena. As pessoas têm que saber qual é que é um custo efetivo de um salário, porque caso contrário andamos sempre a discutir em pontos diferentes, não é? Não estamos a discutir líquidos, estamos Ficamos a sem a discutir informação toda, ou seja, como disseste ainda há bocado, não temos todos o mesmo nível de informação para exatamente. acharmos ou para Tomar. termos todos a mesma perspectiva da realidade, que às vezes acho que é esse o problema. Nem é tanta opinião, é termos aqui a perspectiva da realidade. E Ana, Precisamente. posto isto, o que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo? Uma coisa, de toda a experiência que tu falaste aqui connosco, tudo o que já falaste, uma coisa que gostavas de ter descoberto mais cedo, que hoje sabes, mas que tinha dado um jeitão lá atrás. Olha, o que é que me tinha dado um jeitão? Vamos lá ver. Olha, se calhar. eh, Eu se calhar vou dizer que ainda não descobri, por uma Ok? coisa, Válido? porque por uma razão muito simples. Eu acho que quando nós achamos que já descobrimos o que devíamos ter descoberto, se calhar achamos que já temos tudo. E na realidade, cada dia eu vou descobrindo um bocadinho mais. Isto pode parecer assim meia conversa, Boa! mas Não, está não é ótimo. de todo. Assim não paras a Eh, procura, ou seja, a partir do momento que achas Exatamente, que eu já acho que nós descobriste, podes temos parar que a ir. procura. Exatamente, gostei quando descobri a abelha, porque me ensinou a ter um discurso muito mais conciso, se calhar muito mais fácil de entender, mas sei que eu costumo dizer, o nosso discurso é finito, por isso é que eu às vezes canso-me de ver sempre as mesmas pessoas nas mesmas palestras. É o que eu digo, as pessoas têm histórias finitas, não é? Quer dizer, Exatamente. e então nós temos que ir ouvindo pessoas novas, perspectivas novas, por isso eu adoro conhecer jovens fundadores, eu também trabalho muito com startups, adoro, adoro, porque acho que também são estas novas realidades que nos vão estimulando aquilo que nós, com 48 anos e que já vimos outra vida, às vezes a tendência é fugir. Inteligência artificial, epá, agora mais isto. É bom, ensina-nos outras coisas, é tudo muito mais fácil. Eu hoje estava a fazer um curso de inteligência artificial e nós estávamos ali a fazer uns exercícios, vantagens, desvantagens, e no final eu dizia: olha, no final andamos todos atrás do work-life balance e a inteligência artificial o que nos faz é este tal work-life Yeah. balance. O problema é que nós todos desejamos ter o work-life balance, mas quando temos, não sabemos o que fazer com ele. Yeah. E então o Exatamente. importante é começar a descobrir onde é que nós podemos gozar mais o nosso tempo, como é que o devemos gozar. E acima de tudo, às vezes eu peco por estar em muitas coisas e eu durante muito tempo, por isso é que eu acho que a fórmula de sucesso, quando vocês me convidaram, eu achei, calhar não sou a pessoa certa, porque durante muito tempo eu andei a fazer uma coisa errada, que é andei a fazer pro bono a toda a hora, que é aquela coisa, aquela nossa ideia de, epá, eu tenho que mostrar. Então, se eu tenho que mostrar e ninguém me quer pagar, eu tenho que ir. Então, eu vou fazer. Só que depois isto aconteceu-me uma coisa que, se calhar, olha, agora que tu fizeste aquela pergunta, agora vou-te dizer. Então, o que é que eu gostava de Boa, ter boa. sabido? Já sei o que é. É quando nós damos muito pro bono ou fazemos muita coisa de graça, sem querer, começamos a acreditar que o nosso valor é zero. Não é? Porque dizemos, sim, ok, eu vou Verdade. tirar daqui este valor, mas a pessoa está a tirar um valor ainda maior. E então nós vamos Sim. começando a desvalorizar-nos e acreditamos nesse nosso não valor.
E então, neste momento, eu costumo dizer, agora estou como aos malucos, e gosto de ser essa maluca, que é, tenho muita roupa para passar a ferro. Por isso, entre fazer pro bono, que faça o outro, porque eu já estive aí, e eu vou fazer aquilo que realmente é importante na minha vida, que é ir passar a ferro, é ir fazer coisas que contribuem para a minha vida enquanto pessoa, para depois poder ter Utilizadora, yeah. outra. Exatamente, ou seja, eu acho que foi para mim importante perceber que eu não me conseguir valorizar ou não conseguir dizer ou enumerar qual é que era o meu valor, não foi porque eu não sabia fazê-lo, porque antigamente eu tinha um salário e ganhava bem, e enfim, não tinha que pensar nisso, mas foi porque de repente eu, como dava tanto o meu tempo para o bono, para coisas que me davam prazer, que eu gostava, que sem querer comecei eu própria a desvalorizar-me. Então, neste momento, eu já não faço isso, não porque não continuo a acreditar que é importante nós darmos do nosso tempo e eu continuo a dar, porque não consigo ficar sem dar na totalidade, mas também costumo dizer, eu já fiz, é bom que outros façam, para que Claro. também aprendam que o nosso valor deixa de ter valor quando nós nos desvalorizamos e alguém tem a coragem, porque para mim já é preciso ter coragem, de nos ligarem e dizerem, nós queremos muito isto, é super importante, não tenho dinheiro. Então, se não tens dinheiro, não peças, não é? Porque as pessoas têm dinheiro. Eu acho é que o primeiro que diz que sim, fica, eles ficam com mais ou menos e andamos sempre no mais ou menos. E eu acho que as pessoas não merecem o mais ou menos. Merecem o bom, os projetos de voluntariado e mesmo estas coisas que nós vamos fazendo, agora vamos fazer mentoria, os mentores são voluntários, não façam isso, porque os voluntários vão dar o bocadinho do tempo que têm, e vão fazer mais ou menos, e as pessoas merecem muito. Então, Boa perspectiva. paguem, paguem, porque é isso que realmente valoriza quem precisa disto, o mercado e toda a gente merece ser valorizada, os que recebem e os que recebem o trabalho. Por isso, eu agora estou muito mais rude e estou muito mais consciência que há pessoas que beneficiam do nosso tempo porque acham que estão a fazer voluntariado para entrar no céu e dizer, não, eu fiz voluntariado, mas foi à nossa custa. Por isso vão lá fazer vocês e paguem-nos. Não, isso é uma boa Por isso isto perspectiva que isto é. é um ensinamento, olha, Isso é um está excelente aqui a ensinamento, resposta. Ana. Isso é um excelente ensinamento e é nós largarmos aquele arquétipo do herói que tens que salvar todo mundo e teres É, aqui uma perspectiva de mais de autocuidado e perceberes também a tua presença Sim, no sim. meio, que É é. difícil fazer essa gestão às vezes, ou seja, a gestão que vocês estão a partilhar e que a Ana também acaba por dizer, nós em alguma altura da vida passamos sempre por isso. Epá, acho que a fase inicial de provação ela tem que existir pro bono, porque Sim, essa aí sempre. é o kick-off, né? Não, e depois acho que um dia também voltamos à pro bono, porque depois vemos muitos multimilionários e futebolistas e etc. a voltarem às palestras de borla, acho que não são. Ou seja, acaba por haver aqui quase o ciclo. uma curva de distribuição de probabilidades, depois há muito pessoal que depois volta também de borla para o bono. Mas o que tu estás a dizer é realmente importante e eu é o que eu costumo falar com o Ruben. O Ruben isso até às vezes me policia no bom sentido que eu nisso há qualquer coisa para fazer aí, o Bruno acaba por estar lá e perca aqui tempo e a forma como tu meteste isto é interessante nós percebemos isso, ou seja, para não irmos fazer o pouquinho ou o meio, Uhum, e uhum. às vezes não é por mal de nenhuma das pessoas que estão envolvidas, não é de quem consome o conteúdo, não é de quem cria, não é de quem vai, é porque, ou seja, se não há um budget, se não há um tempo alocado, se não há uma necessidade ali para cumprir com algum rigor, e Verdade. esse rigor ao nível de pagamento, ao nível de quem vai também comprar a ida ao E bilhete, eu acho que isso é muito quem vai interessante. consumir, porque tu Ah, acabas por ah, estar entre passar a ferro. Tu vais ter sempre que passar a ferro no isso, final do dia. certinho. Tu podes passar agora ou podes fazer uma palestra para o olho e passar a seguir. Yeah, yeah, Agora a diferença Ou teres é. uma empregada que eu deixei de ter, não é? Oh, yeah, Eh, exato. Ou teres uma. Mas lá está, se tiveres uma empregada, a mas tenho que tarefa de pagar, passar a não é? ferro já Mas não tenho que faz está sentido pagar, terceirizado. balancear. Já está ligado. mas tenho Mas que acho que pagar. entramos agora na reta final da Fórmula do sucesso, Ana, e o que acontece aqui, para te dar contexto, é nós, com base na história que conhecemos do nosso convidado, que é precisamente 40 e tal minutos neste momento, que é o que conhecemos sobre ti e que partilhaste, costumamos formular realmente uma expressão que define o sucesso da pessoa que veio até aqui. Ou seja, nós chamamos-lhe a Fórmula do sucesso exatamente por causa disto, que é um termo que é uma expressão, neste caso, com vários termos que por norma até sou eu a fazer e o Bruno complementa e depois vamos dar abertura também para complementar. O que é que eu achei super interessante meter na tua fórmula do sucesso, que eu estou aqui ainda a arquitetá-la, mas a fórmula do sucesso é igual, neste caso a fórmula do sucesso da Ana é igual na primeira parte,
Metodologia. Eu não sei se é esta a palavra que quero usar, mas vou explorá-la convosco. Porquê metodologia? Pensem isto. Nós estávamos a falar das abelhas e estávamos a falar de um processo encadeado de ações que Uhum. vão dar um resultado final. E o que a Ana nos traz aqui neste episódio é: nós começamos por definir um tema abstrato que é a descontração, ou Sim. seja, que é algo que não é palpável, é como se fosse um estado em que estás num estado descontraído, mas depois percebemos que à volta de algo que não é palpável existe um conjunto de processos e de metodologias que te podem levar até lá. Certo. Desapegaste do ego, conseguiste fazer aqui um policiamento, perceberes, ok, eu estou ou não O reflexo. a ser labeled pela sociedade, a ser etiquetado pela Uhum. sociedade, eu estou a assumir-me ou não como uma pessoa de alto valor ou de valor, ou estou aqui só a contribuir na tribo de forma passiva. E esta questão toda, se nós analisarmos e encadearmos estas ações, nós criamos uma metodologia. Podíamos chamar neste episódio a metodologia da descontração. Mas então, metodologia aparece aqui na primeira expressão por ser algo que te caracteriza nesta nossa conversa. O segundo, claro, descontração, porque é o que nós falámos. E eu até perguntei ao Bruno no início do episódio o que é. Realmente nós conectamos-nos com pessoas descontraídas e bem dispostas, que trazem uma energia positiva. E o último termo da fórmula do sucesso, que é a metodologia mais descontração e depois mais procura. Ana, tu trazes aqui um conceito novo que eu nunca tinha ouvido, que é esta questão do self-management, e vais procurar formas de implementá-lo na realidade empresarial e tentar salvar algo que supostamente já não tinha salvação. E essa parte de criar realmente valor com uma procura de conceitos que não estão tão disseminados quanto isso, acaba por ser aqui a tua jornada do herói, que se encaixa na história da abelha, que se encaixa na história da descontração e que vai criar aqui o enredo todo desde que foi o episódio da Fórmula do Sucesso. Mas agora partilhem a vossa visão e se querem complementar alguma coisa desta Eu, se expressão. calhar, antes da Ana, porque a Ana pode depois rematar, eu diria que não, eu diria que é isso mesmo. Ou seja, do que tu falaste da metodologia, quando tu falaste a palavra metodologia, eu fiquei, ok, deixa-me perceber aqui o que é que se está a passar, mas faz todo o sentido, porque no fundo, é para mim, extra a metodologia ou essa metodologia mais espremida é repetições de comportamentos de uma forma que te façam levar a um objetivo. E comportamentos simples. Porquê? E vou-vos explicar porquê. Porque a Ana não disse só que as abelhas faziam isto, isto e aquilo. Ela disse, elas têm um único objetivo, que é alimentar a abelha rainha. Ou seja, dentro de tudo o que Boa. fazem, Boa. dentro da metodologia toda que têm, o que executam, deixam nos pelozinhos a polinização, nasce, não nasce, acontece, não acontece, fazem aquilo todos os dias, mas elas têm um objetivo. Tal e qual como uma empresa no chão de fábrica e tinha um que era ter o mesmo nível de informação e todos tinham que dizer que sim. Ou seja, eu acho que isso ainda indo mais Boa, ao boa, boa. fundo é manter os termos que tu tens, mas isso focado num único ponto, ou seja, num único pressuposto, que acredito para a Agna seja aqui a comunicação, a liderança, este impactar pessoas, mas arrematava só com isso, não altera a fórmula, mas vou um bocado mais a fundo nessa questão da metodologia. Ana, queres Bem, complementar ou aceitas a tua fórmula de sucesso? olha, para mim a forma de sucesso é, olha, é a simplicidade, é a abelha pequenina que vive 40 dias e que faz, não chega a uma colher de mel, pobrezinha, mas é como algo tão, e aliás, costuma-se dizer que se as abelhas desaparecerem, o mundo desaparece. Não sei se é Uhum. assim tão simples, mas acredito que é capaz de ser verdade. Mas na realidade é nós termos uma missão, saber o que é que andamos aqui a fazer. Eu sei exatamente qual é a minha missão, que é qualquer pessoa que passe por mim, leve qualquer coisinha. Pode ser flor ou não ser flor, está tudo bem, mas haver um antes e um depois. E isso muitas vezes acaba por acontecer pelo sorriso, e porque tenho as covinhas, e porque tenho aqui algumas particularidades que também me ajudaram. Daqui a nada já estou às escuras, né? Já perceberam? Isto vai acabar comigo Tá às bom, tá escuras. tudo. Mas acho que é isso, é a simplicidade do contacto e, acima de tudo, saber que o importante é poder deixar qualquer coisinha, seja ela o que for, isso não é o mais importante. O mais importante é, de hoje para amanhã, se alguém falar da Ana Milúcia, vocês vão lembrar-se. Isso para mim é o mais importante. Vamos, sim, senhor. Sem dúvida. Ana, muito obrigado e obrigado a todos Obrigada. os que nos estão a ouvir. Não se esqueçam de nos seguir nas redes, Instagram, LinkedIn, YouTube. Estamos também no Patreon com conteúdos exclusivos. Por isso, obrigado a todos e Obrigado. até ao próximo episódio.